Fala aí, pessoal, belezinha? Tudo bem? Bom, gente, hoje mais uma vez a gente vai dar prosseguimento aqui aos nossos vídeos, né, sobre o conteúdo da prova, né, dessa vez a P1 do segundo trimestre, tem que aparecer aqui. Bom, o conteúdo dessa prova é um conteúdo que é bem tranquilo, mas ele exige um pouco de concentração e de atenção, né? Nós falaremos nessa prova, né? Nós vamos abordar aí a continuidade das revoluções burguesas, né? Nós vimos ali as revoluções burguesas que ocorreram na Inglaterra, puritana e depois da Gloriosa, e depois vimos ali uma revolução que não é necessariamente política, mas ocorre também na Inglaterra, mas relacionada à questão econômica, que é a Revolução Industrial. Bom, com isso, né, nós percebemos que houve um grande esforço por parte da burguesia em conseguir aumentar ou conquistar, dependendo da região, maior poder político, maior relevância política, uma vez que poderes econômicos, né, a economia, eles já tinham uma forte influência. Bom, dito isso, né, nosso primeiro objeto de estudo é os Estados Unidos da América, né, ou 13 colônias. Bom, as 13 colônias vão ali pertencer à Inglaterra, serão colônias que vão se diferenciar da colônia espanhola e da colônia portuguesa, né, no caso Brasil, por uma questão geográfica, né? A parte mais ao norte, a parte, portanto, mais fria, é uma região que vai se destacar principalmente por atividades de caráter mais liberal, né? O comércio, o desenvolvimento de manufaturas. Muitos dos colonos que virão para essa região serão refugiados, né, que estão fugindo, portanto, da perseguição religiosa que ocorria na Inglaterra, principalmente contra os puritanos. Nós temos, portanto, essa característica. A região sul, uma região de caráter mais tropical, uma região mais quente, vai permitir, portanto, que seja desenvolvida ali a cultura da cana e, posteriormente, o algodão, né? Tenta-se, na verdade, brevemente, né, instalar ali algum gênero que seja relevante, economicamente falando, faz-se uma pequena experiência com a cana, não dá certo, e o que vai se destacar é o algodão e também o tabaco, mas principalmente o algodão, né? Vamos fazer uma ponte aqui, lembrando que a Revolução Industrial ela é importante, né, sobretudo no setor têxtil, né, que vai ter como matéria-prima, portanto, o algodão americano, né? Bem, essa é a característica principal da colonização. Uma outra característica que vale a pena destacar aqui é que, como não havia nenhuma riqueza em termos de metais preciosos, ouro, cobre, né? Metais que tinham um certo valor no mercado, e a Inglaterra passava ali por uma severa crise política, né? As disputas entre o parlamento e a monarquia, a Inglaterra vai deixar um tanto quanto de lado a gestão, né, o controle sobre a colônia, o que vai desenvolver aí o self-government, né, ou uma maior autonomia, tanto na questão política, mas sobretudo na questão econômica, né? Um exemplo disso é o comércio triangular que vai se desenvolver entre os Estados Unidos, a Inglaterra, o continente africano e as ilhas do Caribe, né? Esse comércio, né, essa rede comercial, portanto, vai demonstrar ali que a ideia de um pacto colonial, como nós conhecemos, não fazia muito sentido no que se trata das 13 colônias. Tá? Bom, mas a situação começa a mudar de figura a partir do século XVIII, aproximadamente, né, ou melhor, especificamente no ano de 1756 até o ano de 1763, que é o período em que ocorre a Guerra dos Sete Anos, né, uma guerra que envolve vários reinos, vários países da Europa, mas no nosso caso convém aqui
dizer que especificamente vamos tratar do caso da França. Vou tomar meu café. Muito bom. E também a França e a Inglaterra. Bom, a Inglaterra vence esse conflito, conquista uma série de territórios, como por exemplo o Canadá, mas né, é uma guerra que tem um alto custo econômico. E a Inglaterra, para tentar reequilibrar suas contas, né, reequilibrar sua economia, decide aumentar os impostos sobre as 13 colônias. Né? Nós veremos aí nesse momento uma série de impostos que serão criados, que serão é, inseridos ali no cotidiano dos norte-americanos, né, dos colonos, e é evidentemente que, como nós já vimos em outros momentos da história, os impostos geralmente são uma grande causa, né, para a revolta da população. Isso vai acontecer, nós temos aí vários casos, chama atenção, por exemplo, a festa do chá de Boston, né, o evento onde os colonos americanos, insatisfeitos com o monopólio exercido pela Inglaterra na venda e na compra de chá, invadem um navio inglês no porto de Boston e jogam fora, né, e destroem a sua mercadoria, a sua carga. Isso vai gerar uma revolta, desculpa. Isso vai gerar uma resposta inglesa, né, que é chamada de leis intoleráveis, né, o porto de Boston fica fechado, os colonos são obrigados a ressarcir a coroa com o prejuízo, né, então temos uma série de medidas. Como consequência dessas medidas, nós teremos aí a convocação do primeiro Congresso Continental, né, uma reunião de representantes das 13 colônias que vai discutir uma pauta, né? Vão discutir o que eles podem fazer, de que forma eles podem atuar para conseguir reverter a situação. Então eles acabam elaborando um documento enviado ao rei, né, ao rei da Inglaterra, onde eles pedem que as leis sejam canceladas, que aquilo era um absurdo, né? Aquilo era de certa forma uma punição, não uma tributação. Mas eles mantinham no documento a fidelidade ao rei. Né? Eles afirmavam que eles mantinham sua fidelidade, eles só discordavam desse aspecto, desses impostos. O rei recebe essa carta e, obviamente, ele não atende, para ele isso não é interessante, e ele acaba enviando e reforçando as tropas militares nas 13 colônias. Bom, como resposta a essa ação, né, ou essa reação da coroa inglesa, os americanos vão convocar o segundo Congresso da Filadélfia. Aliás, desculpa, o segundo Congresso Continental, que ocorre na Filadélfia. Nesse segundo congresso, a decisão unânime é que era necessária uma ruptura, né, com a Inglaterra e buscar, portanto, a independência. Bom, aqui cabe um parêntese, porque nós temos que pensar que essa ruptura ela vem acompanhada, ou melhor, ela é baseada no pensamento iluminista, né? E também nos ideais de John Locke. Né? John Locke dizia que quando o governante ou quando o governo ele não age no sentido de garantir os direitos naturais dos indivíduos, né, dos cidadãos, os cidadãos têm o direito de se rebelarem contra o seu governo. Isso é chamado de direito de insurreição, né? Conteúdo até que nós já discutimos em outras provas. Bom, então, fechando esse parágrafo, os Estados Unidos, as colônias, decidem declarar guerra à Inglaterra, né? A guerra de independência. Bom, enfim, a guerra se estende, né? O comandante das tropas continentais ou as tropas americanas é o famoso George Washington, né? Ainda vale a pena ressaltar aqui que os Estados Unidos não venceria essa guerra sem o apoio que ele recebe da França. Esse ponto é fundamental para entendermos também a Revolução Francesa, né, esse apoio francês, a França que apoia os Estados Unidos não por um sentimento de que as colônias devem ser livres, mas sim como uma forma de prejudicar a economia inglesa, sua principal rival. Enfim, em 1783 a guerra é finalizada,
né? Os Estados Unidos conseguem ali, portanto, o reconhecimento na Inglaterra da sua independência, consegue adquirir alguns territórios ali na região dos Grandes Lagos até o rio Mississippi, e as colônias, as 13 colônias vão se reunir em torno de um mesmo estado, e assim nasce, né, a primeira república moderna, ou melhor, contemporânea do mundo, né? Os Estados Unidos da América, né? A primeira colônia a se tornar independente, portanto. Bom, essa seria ali bem sinteticamente, um resumo, né, da independência dos Estados Unidos. Bom, agora indo para a França, né, a Revolução Francesa de 1789 é um processo fundamental para compreendermos o mundo atualmente, né? Como eu disse para vocês em aula, as duas revoluções que vão dar origem ao mundo em que vivemos hoje é a Revolução Industrial, no sentido econômico, e a Revolução Francesa, no seu sentido político. Mas entender a Revolução Francesa é entender a França. A gente sabe que a França é a maior monarquia do mundo naquele momento, né? Tem 33 milhões de habitantes, uma quantidade realmente significativa, porém ela passa por severos problemas, né? A gente pode listar os problemas da França como problemas econômicos, que são os gastos excessivos da corte, os gastos com a guerra nos Estados Unidos, por exemplo, a inflação causada pela baixa produtividade de alimentos, né, muito relacionada a questões climáticas, né, a falta de chuva, secas e, consequentemente, também nos períodos de chuva, um índice de chuva, né, um índice pluviométrico muito grande que vai atrapalhar na produção, e também a concorrência dos produtos maquinofaturados, né, então já produtos realizados por máquinas, né, auxiliados por máquinas na sua convecção, na verdade, ingleses, contra os produtos manufaturados franceses, o que acaba levando os franceses a uma incapacidade de competir com esses produtos, uma vez que eles eram muito mais baratos. Isso vai gerar desemprego, portanto. Então nós temos essa questão, a crise econômica. Politicamente falando, o problema era o absolutismo, né? Sempre o absolutismo, né? Os franceses estavam muito incomodados com o absolutismo real, com a forma como o governo se dava, né? O Luís XVI, o atual naquele período rei da França, ele era o todo-poderoso, né? Ele tinha em suas mãos todo o poder. E por último, um problema social que era exatamente a sociedade de privilégios, essa sociedade desigual, essa sociedade onde o primeiro e o segundo estado têm direitos e o terceiro estado não tinha direitos. Vamos lembrar que quando a gente fala de terceiro estado, a gente tem que se lembrar que esse grupo é um grupo muito diverso, né? Nós temos no terceiro estado o povo, mas nós temos também a burguesia. Nós temos, então, desde o camponês pobre até a burguesia extremamente enriquecida. Bom, e aí você tem todos esses problemas. O problema mais severo é, de fato, a crise econômica, né? A crise econômica que gera uma enorme fome, consequentemente gera um número alarmante de mortos, né? De óbitos, e aí o rei decide, então, consultando seus ministros, tomar uma decisão, né? E a solução dada pelos ministros é a solução mais óbvia, né? Era necessário aumentar a receita, consequentemente era necessário aumentar os impostos. Mas aí a questão surge: aumentar os impostos de quem? Por um lado, poderia se taxar, né? Se tributar a vida dos nobres e do clero. Por outro lado, poderia se criar novos impostos ou aumentar os impostos do terceiro estado. Frente a essa decisão difícil, né, uma decisão extremamente difícil do rei, o que aparece para a gente é que o rei decide convocar o que é chamado de Assembleia dos Estados Gerais, né, uma reunião onde representantes dos três estados se reúnem para discutir temas relacionados à política francesa. Havia séculos que essa Assembleia não era convocada, isso evidencia para a gente o nível de absolutismo francês,
E essa assembleia ela acaba sendo marcada por um grande tumulto, uma grande inconsistência, porque a votação da emenda dos impostos ela estava ainda não definida e havia duas possibilidades. Né? O primeiro e o segundo estado apoiavam uma votação que fosse por estado, ou seja, cada estado teria direito a um voto, e o povo apoiava, né, o povo do terceiro estado apoiava uma votação por cabeça, uma vez que o número de deputados do terceiro estado era significativamente maior do que os números dos representantes, tanto do primeiro quanto do segundo, mesmo somados, e o que dava vitória para eles. Bom, frente a isso, o rei intervém, diz que né, a votação será feita a partir do voto por estados. Nesse momento, o terceiro estado rompe, portanto, com a Assembleia dos Estados Gerais e monta uma Assembleia Constitucional, ou seja, eles decidem então elaborar uma Constituição para transformar a França num sistema de monarquias parlamentares semelhantes à da Inglaterra. Né? Então aqui nós temos uma influência inglesa dos pensadores, né, dos revolucionários franceses. Bom, o rei obviamente não fica contente com essa situação, né, uma ameaça ao poder dele, ele convoca as forças militares, mas alguns membros dessa força militar acabam rompendo com a monarquia, né, não aceitam defender o rei contra essa revolução, até porque eles são muito mais simpáticos às causas do terceiro estado, e o povo também se mobiliza, e aí ocorre a tomada da Bastilha. Né? A Bastilha, que era uma prisão e também um depósito de armas em Paris, é tomada pelos revolucionários, os prisioneiros são soltos, poucos prisioneiros, cerca de 7 prisioneiros, né? A prisão já estava ali sendo desabilitada, mas havia uma grande quantidade de armas. Então agora os revolucionários detêm um número muito grande e detêm armamentos, o que dá a eles uma força muito maior. É nesse contexto, então, que começa a ser elaborada a nova Constituição Francesa, em 1790 ela começa a ser elaborada, ela é aprovada em 1792, e a grande característica dessa Constituição era acabar com a sociedade de privilégios, acabar com a monarquia absolutista e manter a colonização e a escravidão, fato que está diretamente ligado à questão do Haiti, né? Que daqui a pouco a gente menciona um pouquinho. Bom, no mesmo ano de 1792, o rei tenta realizar uma fuga. Essa fuga tinha como objetivo que o rei conseguisse juntar forças para retornar à França e derrotar os revolucionários. O rei acaba não conseguindo, ele acaba sendo preso. Além de preso, ele é acusado de traição, ele é julgado e sentenciado à morte, né? A execução do rei ocorrendo ali em 1793. Bom, a morte do rei torna evidente para a gente que agora não teremos mais uma disputa por quem assume a coroa, já que não existe mais uma coroa, já que não existe mais uma monarquia. O que nós temos agora é uma disputa política entre dois grupos diferentes que buscam chegar ao poder. De um lado, nós temos os girondinos, representantes da alta burguesia, preocupados muito mais com seus interesses econômicos do que com os interesses da população e caracterizados por serem mais conservadores, até por apoiarem a monarquia parlamentar, né? Até quando era possível, né? Agora com a morte do rei já não é mais possível uma monarquia parlamentar. Do outro lado, nós temos os jacobinos, né? Os jacobinos mais radicais, representantes da baixa burguesia, e mais interessados em reformas sociais. Né? Estavam muito mais interessados na aplicação da ideia de igualdade e de liberdade para a população e defendiam, consequentemente, a instauração de uma república. Bom, inicialmente os girondinos acabam controlando a convenção, né? O nome dado agora à Assembleia dos Estados é convenção, o nome do governo, portanto, se torna convenção. Os girondinos momentaneamente controlam a convenção, mas a incapacidade dos girondinos de resolver a crise econômica e a ameaça de invasões estrangeiras pela Áustria e pela Prússia após a execução do rei acabam fortalecendo a posição mais radical dos jacobinos. E aí, consequentemente, os jacobinos chegam ao poder.
A chegada dos jacobinos ao poder ela é marcada, então, por esse contexto de intensificação das ameaças estrangeiras e também por um aumento da polarização política na França. E essa polarização acaba levando os jacobinos, principalmente na figura de Robespierre, né, o líder, né, dos jacobinos, que vai comandar inclusive o Tribunal Revolucionário. Né? O Tribunal Revolucionário é o tribunal que tem como papel, como missão, como função julgar aqueles que são traidores ou que não são traidores, sentenciando à morte. Robespierre então usa dessa prerrogativa para iniciar um momento de perseguição política que vai cair sobre a nobreza, sobre o clero, sobre os girondinos e também sobre os jacobinos, aqueles que Robespierre considerar um traidor. Fica muito claro que Robespierre, em algum momento, ele se perde, né? Robespierre acaba se perdendo e cometendo barbaridades. Não é à toa que essa fase do governo, de 1793 a 1794, essa fase do governo jacobino, é chamada de fase do terror, né? Do terrorismo de Estado, que é quando um governo age no sentido de causar medo na população, de governar através do medo, através do receio. Em 1794, o Robespierre ele é deposto, é tirado do poder na chamada reação termodoriana, mas essas questões aí não são pertinentes à prova. Né? O que é pertinente à prova é até a execução do rei. Bom, só para terminarmos esse vídeo, né, nós temos também a questão do Haiti. O Haiti era uma colônia francesa que em 1791, inspirado pela Revolução Francesa, inicia um processo revolucionário, principalmente liderado por escravos. A revolução acaba virando uma guerra, a França não aceita a perda dessa colônia, uma vez que essa colônia era responsável por 2/3 das riquezas da França, então há essa questão. Então é com muito custo que 1803, então começa em 1791, e é com muito custo que 1803, já no governo de Napoleão, né, então a Revolução Francesa já havia terminado, que que os haitianos vão conseguir ali declarar sua independência, mas a república ela só será instaurada em 1820. Sobre o Haiti, eu acho que é muito importante a gente perceber alguns pontos, né? Primeiro que a independência do Haiti ela é significativa porque ela marca a independência, a primeira independência na América realizada por negros, né? Uma revolução de caráter mais popular, já que as outras tinham um caráter mais elitista, como é a independência dos Estados Unidos, por exemplo. Um outro exemplo importante é a contradição que fica evidente para a gente no pensamento iluminista. Pensamento iluminista que advoga, né, que defende, portanto, a liberdade e a igualdade entre os homens, se mostra limitado, né? Afinal de contas, na hora em que os franceses que estão passando por um processo revolucionário, cuja justificativa é a defesa da liberdade e da igualdade, se deparam com uma colônia, né, uma colônia deles, reivindicando o direito de também serem livres e de também serem iguais, eles acabam reagindo com hostilidade para impedir esse movimento. Né? Então fica aí patente essa contradição no iluminismo. Bom, galera, o vídeo é isso, né? É um vídeo breve, mas para nos lembrarmos do que nós temos que pensar na hora da prova. Espero que esse vídeo ajude a iluminá-los, né? No melhor sentido iluminista. No OneNote, nós temos ali 2 mapas mentais que eu elaborei de forma também bem simples para ajudar a guiar o pensamento de vocês. As aulas estão no Note, usem o livro, usem as anotações, enfim, usem os recursos que estão disponíveis. Aproveitem a próxima aula para tirarem dúvidas, como eu prometi a vocês. Eu liberarei a aula para tirar dúvidas, eu não darei revisão, eu apenas vou tirar as dúvidas, tá? E espero que todos se saiam bem na prova, tá bom? Um forte abraço, até mais.